Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Chegou a hora, gente, do nosso quadro Mundo do Trabalho. E hoje nós vamos falar sobre universitários e carreiras. Eu recebo a empresária Mônica Hauck e a coordenadora de carreiras, Fernanda, hoje esse nome eu tenho até que olhar, Schroeder. Fernanda Schroeder Gonçalves, nós falei certinho? Isso, Schroeder. Muito bom dia, que bom que vocês estão aqui. Bom dia, obrigada. Grande prazer tê-las. Prazer é meu, pelo convite. Quando é que a gente começa a planejar a carreira, gente? É antes de entrar na faculdade? É dentro da faculdade? Eu acho que é um mistério pra gente poder trabalhar. Tem dois momentos. Eu costumo conversar muito com pessoas que já têm 10 anos de mercado, já estão no mercado há muito tempo e falam assim, eu estou perdida, eu não sei o que eu faço. E a sensação que eu tenho é que muitas pessoas deixam para fazer o planejamento da sua carreira só depois que elas se formam e depois que elas experimentam o mercado de trabalho. Entendi. Agora, eu entendo que o ideal é que você comece a pensar na sua carreira o quanto antes, principalmente quando você está na universidade, porque é a fase da experimentação, é a fase da validação e é a fase também de você começar a experimentar o que vai acontecer no mercado real, né? Então, o que eu tenho percebido trabalhando, né, com o comportamento das pessoas é exatamente isso. Quanto antes a pessoa pensa na carreira, mais consistente ela constrói a sua carreira. Entendi. E aí eu queria que você falasse um pouquinho, Fernanda, porque você trabalha com isso. A importância dessa orientação para aquele que vai deslanchar essa carreira aí. Bom, primeiro, assim, quando a gente fala de orientação de carreira, o primeiro ponto é o autoconhecimento. Né? Então, tanto nas fases, quando está dentro, né, quando vai escolher um curso ou quando já está dentro do curso, o primeiro ponto é esse autoconhecimento. Certo. Então, o autoconhecimento faz parte de todo o planejamento de carreira. Então, quando vai escolher, eu preciso me conhecer, eu preciso saber quais são as minhas competências, eu preciso saber o que eu gosto, o que eu me identifico, quais são os meus valores. E quando eu estou dentro de uma faculdade, dentro de uma universidade, eu preciso também saber o que eu preciso desenvolver para aquilo que eu gostaria de trabalhar. Né? Porque a partir do momento que eu tenho um objetivo, que eu tenho um foco do que eu quero ser, do que eu quero fazer, eu preciso desenvolver essas competências, sejam elas técnicas ou comportamentais. Na faculdade, você já acaba desenvolvendo o que é técnico, que da formação exige. Agora, e o comportamental? Né? Então, por isso que é necessário o estágio, o curso extracurricular, o autoconhecimento, para que você possa ter sucesso profissional. E a gente pode acabar também, porque eu acho que isso é importante, até porque às vezes você imagina algo e na prática não é muito bem aquilo. Exatamente. Isso é bom para evitar as frustrações? Eu acho que frustração faz Você vai parte da acontecer, vida, né? Mas frustrações no sentido de eu vejo muitas pessoas abandonando até a própria carreira. Não era isso que eu imaginava. Na verdade, a escolha é um momento muito importante, né? Então, assim, muitas vezes o jovem, ele toma a sua decisão de escolher o seu curso. Ah, não, eu vi na televisão, eu acho muito legal. Ah, eu assisto a Rede Super, vou ser apresentadora. Mas a pessoa olha sempre para fora e nunca para dentro. Então, uma coisa é o que eu acho legal, outra coisa é o que eu dou conta de fazer, né? E daí a importância do autoconhecimento, a importância de você realmente conhecer suas limitações e seus pontos fortes. Agora, nada impede, por exemplo, eu quero ser astronauta. Tudo bem, se é seu sonho, se você acha que tem que correr atrás, vá ser astronauta. Agora, você precisa saber exatamente o que te espera no caminho. Bom, eu tenho medo de altura, mas eu quero ser astronauta. Eu preciso ter essa consciência de que a altura pode ser um fator limitante. Ou um exemplo mais real. Eu quero ser uma vendedora, mas eu sou introvertida, eu não gosto de conversar com pessoas, ou eu não dou conta. Então, eu preciso trabalhar de duas uma. Ou eu trabalho e desenvolvo, né, essa competência que aí é comportamental, ou então eu vou procurar as opções que eu tenho. De repente eu posso trabalhar na área comercial, mas não lidando direto com o cliente, ou eu posso pensar numa parte comercial mais estratégica e não de linha de frente. Entendi. Ou seja, a partir do momento que eu conheço
o meu material humano e também o mercado e como funciona no dia a dia, eu tenho a chance de ter uma carreira mais sólida, mais consistente. Menos, porque sonhar é legal, idealizar é legal, mas o mundo é real. Você vai ficar 8, 10 horas do seu dia, né, fazendo o quê? Não é sonhando, é executando. É verdade. E eu queria que você falasse, até você, Fernanda, qual a importância da relação entre a academia e o mercado de trabalho? Bom, eu coordeno um departamento que faz exatamente, dentro de uma instituição de ensino, que faz exatamente essa integração entre a academia e o mercado de trabalho. Então, ela é muito importante para que o aluno ele possa começar a entender o que o mercado exige. Certo. Né? Porque a gente sabe hoje que o que mais desliga os profissionais não é a parte técnica, é a parte comportamental. Então, a partir do momento que ele vai, que ele já começa a estagiar, que ele já começa a se relacionar, ele está começando primeiro a trabalhar o networking dele, que hoje é fundamental para você ter sucesso em um planejamento de carreira estruturado. Né? Então, você saber se relacionar, ter bons relacionamentos. Né? A partir do momento, essa integração também, a partir do momento em que ele vai para o mercado, ele está desenvolvendo competências comportamentais como pontualidade, como trabalhar em equipe, relacionamento interpessoal. Então, essa transição ela é muito importante. E eu acho que a faculdade ela tem um papel fundamental nessa transição. Porque ela orienta, por exemplo, o nosso aluno, às vezes ele vai começar a procurar um estágio e ele nunca procurou, ele não sabe nem o que é um currículo. Né? Então, ele não sabe o que é um currículo. Então, nós, enquanto instituição de ensino, a gente orienta, olha, o currículo ele tem que ter isso, fazer isso, como que funciona o processo seletivo. Então, a gente orienta o aluno para ter um melhor desempenho. Então, essa relação, eu acho que a instituição tem um papel fundamental para apresentar o que o mercado exige para o aluno. E eu acho legal esse trabalho que o IBMEC faz, porque a gente percebe nitidamente o aluno, quando eu que recebo, Isso que né, eu você recebo que tá esses na alunos. outra ponta. Faz muita diferença. O aluno que já teve contato ou aquele que não tem essa vivência, porque é um erro achar que você, fazendo uma faculdade, você está pronto para o mercado sem ter essas experiências práticas. O próprio aprendizado, ele é muito mais consolidado, ele é muito mais solidificado na nossa mente quando a gente passa por vivências, né? Então, é completamente diferente o profissional que chega. É aquele profissional que sabe que nem tudo vai ser legal, que vai ter dificuldade. É aquele profissional mais pé no chão. Faz muita diferença. A gente percebe. Isso para mim é nítido, assim. E essa interação também, Carol, que eu acho interessante com o mercado de trabalho, que as oportunidades de estágio, né, ou atividades extracurriculares, serve para ele ver aquilo que ele gosta e aquilo que ele não gosta. Porque eu falo que essa experiência de mercado na faculdade também é importante saber, porque a gente não vai fazer só aquilo que a gente gosta. Então, às vezes, a gente vai ter que direcionar a nossa energia, o nosso investimento para aquilo que a gente gosta, que a chance de a gente ter sucesso é maior. E no estágio, nessa atividade com o mercado, às vezes eu vou eliminando, porque a gente tem muita opção de escolha. Né? A gente tem muitas possibilidades, então a gente acaba direcionando a partir do momento que a gente elimina algumas coisas que a gente não se identifica também. E eu pergunto, qual que é a faixa etária ali para o pessoal começar hoje o coaching é algo, e também na carreira tem esse coaching. Qual seria essa melhor faixa etária? O coaching hoje é algo que está na moda, né? Em todas as áreas, né? Inclusive também especificamente direcionando essa questão da própria carreira. Eu acho que as escolas de ensino médio, elas podem começar a investir em iniciativas, né, para fazer com que o aluno pense sobre a sua escolha. Mas eu acho muito importante, colocou o pé na faculdade, na universidade, eu acho que esse trabalho de carreira ele tem que ser desenvolvido. Assim que o aluno começa a se preparar tecnicamente, porque aí ele vai desenvolvendo o técnico e o comportamental junto, né? Então, esperar formar ou esperar ter uma crise existencial no mercado é tarde demais. Mas em termos de fase, olha, ele vai fazer coaching só quando ele começa ou quando ele está no final da carreira ou quando ele está buscando uma recolocação. O coaching em si, ele existe para várias fases, desde o início da carreira até o processo de aposentadoria. Porque quando você fala de um processo de coaching, é você refletir, racionalizar sobre aquela tomada de decisão mesmo, onde você está, onde você quer chegar e fazer um planejamento para isso. Então, a pessoa, às vezes, que está entrando, né, no mundo corporativo agora, o que ela precisa fazer? E quando ela está saindo, ela também precisa de ter um planejamento.
Ela Entendi. precisa de ter ações, comportamentos para aquele objetivo. Então, ele é utilizado, acho que para tudo, mesmo para quem está começando, para quem está encerrando, para quem está estruturar buscando. mesmo. Existem vários tipos de coach para momentos diferentes da sua Isso. vida. Por exemplo, a pessoa que trabalhou 40 anos fazendo a mesma coisa e está prestes a se aposentar. Não é só recolher seus pertences e ficar o dia inteiro em casa. A pele da pessoa está sendo descolada nesse momento. Então, é todo um trabalho que o coach faz, né, de preparar essa pessoa para essa nova fase. Eu acertei na minha carreira, é isso que eu quero para minha vida, eu já tenho o que eu quero. Mas lá no meio, a empresa pode passar por mudanças, eu posso passar por fases onde eu vou precisar de um acompanhamento. Então, o coach ele é muito amplo, mas ele existe para vários momentos profissionais. Agora, quanto antes você procura, melhor. Porque aí você não vai ser um profissional de 50 anos procurando uma coisa que você devia ter procurado lá aos 20. Entendi. Mas eu até pergunto, né? Eu fiquei pensando aí. Fernanda, você ali, né, dentro no próprio local, no caso no IBMEC que você está, você não acha, às vezes as pessoas, hoje, muitas pessoas estão entrando até na faculdade mais cedo. Mais jovens. Você não acha que também a maturidade vai diminuindo? Às vezes é muito mais difícil para que essas escolhas, esses processos, eles aconteçam. Eu vejo porque muitas vezes ainda se chega com uma mentalidade de estudar antes da prova, estudar um dia antes, ou vou levar e vou levando. Eu vejo porque eu tenho amigos que dão aula até no próprio IBMEC e em outras universidades. E às vezes uma coisa que desmotiva muitas vezes um professor é ter um aluno que tenha essa mentalidade. Se ele tem essa mentalidade, como que ele vai conseguir romper e programar uma carreira? Geralmente, quando a pessoa ela não se identifica, aí vem um processo, acaba natural até de evasão. Nós do IBMEC, não, a gente trabalha, na primeira semana de aula, a gente senta com o aluno, a gente começa a fazer um planejamento de carreira com ele. O que você pretende fazer, o que você é bom, o que você precisa desenvolver. No meio do curso, nós sentamos novamente com esse aluno, a gente revê o que ele escreveu na primeira semana de aula e ao final do curso a gente faz essa retrospectiva. Então, nós fazemos isso, mas isso não é muito comum nas outras faculdades, às vezes o aluno acaba ficando perdido. No IBMEC também, nós temos um departamento que chama apoio educacional. Então, o aluno, quando está em dificuldade de estudar, porque você imagina, vem alunos de várias escolas e aí junta todo mundo com uma metodologia diferente daquilo que ele está acostumado. Então, nós também temos o apoio educacional, onde a gente ajuda o aluno a estruturar essa rotina de estudo. Então, a gente acompanha, vê aonde que ele está tendo tipo de dificuldade. Então, é papel da instituição também fazer isso e do aluno procurar ajuda quando ele tem essa dificuldade. Entendi. Infelizmente, às vezes os professores, né, às vezes o dia a dia não permite que os professores consigam identificar e orientar os alunos. Nós, BMEC, temos essa preocupação porque é uma faculdade que vai exigir um pouquinho mais do aluno. Entendi. Então, a gente tem esse suporte. E é cultural também, conversar sobre carreira, sobre o mundo do trabalho, nós até falamos sobre isso. Eu oriento que você comece a falar com a criança sobre isso, porque muitas vezes chega o jovem de 20 anos falando, para que entra na faculdade, para que serve esse mundo? Mas se você já vai educando a criança, depois o adolescente, a ter uma vida profissional, a ter uma carreira, a ter uma ambição, isso é muito positivo. Isso faz com que o jovem chegue já na universidade sabendo, não precisa ser exatamente o que ele quer, mas ele chega mais direcionado, ele aproveita melhor os recursos da faculdade, porque muitas vezes o jovem chega muito imaturo, muito sem... Ele está lá porque ele sabe que acabou o ensino médio, então é o próximo passo. É o próximo passo. Até porque ele é cobrado pelo pai, pela sociedade, pela família. O que você vai fazer? Vai ficar aí? O pensamento é sempre de curto prazo, é como se estivesse vivendo um ano após o outro. Mas é legal quando você começa a trabalhar já no adolescente, essa mudança de visualização da vida. Parar de pensar só no curto prazo e começar a pensar no médio prazo também, em ações que vão te preparando para o que vem a seguir. A palavra carreira, é interessante isso completando, ela vem do latim, que é via carraria, estrada para carros. Então, o que uma estrada faz? Ela leva a pessoa da origem ao destino. Certo. Então, por exemplo, se a gente fizesse alguma comparação, quando você está indo para a praia, você vai levar um tipo de mala, um tipo de roupa, um tipo de bagagem.
Quando você está indo esquiar, você vai levar outro tipo de... Não é a mesma bagagem. Então é a mesma coisa na carreira. Para você chegar onde você quer chegar, você precisa levar a bagagem adequada, que são as suas competências técnicas, suas competências comportamentais, a questão do idioma. Então, quanto mais cedo, melhor, porque o autoconhecimento vai favorecer esse processo de conquista, né, de desenvolvimento para você atingir o seu objetivo. Até dentro disso, a gente tem uma pergunta que é a seguinte: quais os pontos aí que o profissional deve levar em consideração durante a construção da sua carreira? Eu acho que o principal ponto, Carol, é o autoconhecimento. Eu acho que é conhecer, saber aquilo que você é bom, aquilo que você precisa desenvolver. A questão de análise de mercado também. O que o mercado está exigindo daquele profissional que faz aquele tipo de atividade? Foi isso que a Mônica falou agora há pouco. Não adianta, às vezes, eu querer ter um tipo de ser vendedor se eu não tenho muita essa habilidade de comunicação. Então, eu preciso desenvolver. Não é que você não possa, vai ser um pouquinho mais demorado, vai ter que despender um pouquinho mais de energia, né? Porque quando a gente fala de investimento em carreira, a gente fala em 3 pontos, que é o investimento financeiro, de energia e de tempo. Então, talvez o tempo vai ser um pouquinho mais longo para você atingir esse objetivo. Então, o autoconhecimento, conhecimento do mercado, eu falo que são os planejamentos a curto, médio e longo prazo, né? Então, você tem que ter essas suas metas, esses seus objetivos e monitorar também. Não adianta você só estabelecer e não monitorar. Atingiu, não atingiu, por que eu não atingi, aonde que foi que eu não tive um comportamento adequado, aonde que eu não tive uma estrutura, né? E olhar sempre em 3 aspectos que eu falo de planejamento de carreira: pessoal, profissional e financeiro, porque um está sempre ligado ao outro, né? E não adianta. Pode sabotar ou alavancar o outro, né? Exatamente. E eu pergunto, o ser humano num todo, estamos abertos para a gente se conhecer, até os nossos defeitos? Ou às vezes a gente nos sabota tentando justificar o nosso defeito? Como que vocês veem isso na prática? Eu vejo muito aluno, às vezes, se sabotando, né? Às vezes não quer aceitar aquela limitação, aquela dificuldade, porque é difícil mesmo você se conhecer, né? É difícil você olhar, saber o que eu posso, o que eu não posso. Mas por quê? Porque a partir do momento que você se conhece, você vai ter que assumir a responsabilidade pelo aquilo que você ainda não tem desenvolvido. E geralmente o ser humano, a gente tem tendência a culpar o outro pelo eu não consigo porque fulano não me ajuda, eu não consigo porque a faculdade não me deu isso. A gente tem a tendência de, às vezes, colocar o outro como justificativa daquilo que a gente não teve de sucesso. Quantas pessoas você conhece que foram desligadas da empresa e falaram assim: não, eu fui desligado porque realmente eu não tive um bom desempenho? Eu nunca ouvi isso. É sempre porque o chefe persegue, porque a empresa é ruim. Você nunca vê a pessoa responsabilizando ela mesma pelo seu desempenho. Mas 90% dos casos, as pessoas, às vezes, né, tirando crise, empresa que fecha, o normal é a pessoa ser desligada por causa do seu desempenho ou por causa do seu comportamento. Mas não é isso que as pessoas saem e não é dessa forma que elas entendem. Entendi. Então, o autoconhecimento te ajuda um pouquinho, né, a alinhar a sua expectativa com a expectativa do mercado, da empresa onde você trabalha. Isso também é muito importante. Com certeza. Gente, então vou pedir para vocês deixarem um último recado, assim, para aqueles... vou fazer o seguinte. Você, Fernanda, deixa um recado para quem está se preparando. E a Mônica, eu vou pedir para você deixar um recado para as famílias. Porque aí a gente alcança todo mundo. Nesta câmera aqui que vos fala. Né? Porque eu acho para a gente aproveitar e isso ficar marcado no coração das pessoas que estão assistindo. Bom, Carol, eu acho que principalmente a questão de se conhecer e saber que vale a pena se conhecer, vale a pena investir no planejamento de carreira, vale a pena investir no autoconhecimento, porque o sucesso é consequência disso tudo, uma somatória de atitudes, de comportamentos direcionadas àquilo que você quer. Então, se você acredita que vai ter sucesso, você terá, mas você tem que ter comportamentos adequados para fazer realmente essa carreira acontecer. E para as famílias, eu convido todos os pais, amigos, né, que conversem com os jovens sobre a sua própria carreira, que façam com que ele saia daquela visão do hoje e comece a pensar no amanhã. E converse sobre o comportamento esperado, que dê exemplos, que as famílias contem histórias de como é o profissional, o bom profissional, e que coloque também sonhos e ambição.
muitas vezes as pessoas com medo da ambição, mas não é aquela ambição positiva, no sentido de fazer a pessoa querer chegar a algum lugar, né? E que nenhuma família desperdice os dons e os talentos dos seus filhos, dos seus jovens, porque nós precisamos, né? Nosso país precisa de todos os talentos, de todo o potencial em pleno funcionamento. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.